Respondendo pessoal, um argumento também aí do nosso querido Dr. Path Traveler. Eu vi em relação a uma determinada NPC em um momento do jogo, e o cara fala assim, não, mas um NPC estava falando sobre outra pessoa e dizendo assim, essa pessoa é aquela coisa, no final ela tem muitas ideias, e se você chegar e falar uma coisa para ela, só se você eventualmente chegar e brigar com ela, ela vai eventualmente fazer o que você está falando com falas mais duras, alguma coisa assim. Não, no meu caso, não foi isso que aconteceu, entendeu? Estão dizendo, não, a pessoa, se você chegar com falas mais duras, ela vai deixar suas ideias mentirosas de lado. Da minha ideia não era mentira, não. Eu estava acreditando que sim, ou se era mentira, eu não sabia. Então, quer dizer, eles estão falando como se eu tivesse mentindo para não pregar, por exemplo, os mandamentos para as pessoas. Que eu tinha dúvida se isso era uma boa ideia ou não. Eu não mentia, eu realmente tinha dúvida sobre isso. Vocês estão errados. Não, chegamos com falas mais duras. As falas mais duras de vocês estavam com base em falso testemunho. Os argumentos mais duros que vocês deram eram falsos e eu sabia. Eu reconhecia a responsabilidade por uma outra possibilidade, que vocês não falaram. Nós chegamos com as falas duras, que eram mentirosas e eu sabia. E eu sabia que era. Então, na verdade, quem mentiram foram vocês duramente. Vocês mentiram duramente, eu não. Chegamos com falas mais duras. Mas as falas duras de vocês eram mentirosas. Não, mas nós chegamos com falas mais duras para a pessoa deixar o papinho dela. Mas o papinho dela era verdadeiro. O papinho era realmente uma dúvida plausível. Se no final essa dúvida era baseada em alguma falsidade, essa falsidade não derivava de mim. Derivava talvez da palavra. Das informações que eu tinha. Essa mentira, eu não inventei essa mentira. Eu não inventei a dúvida de que colocar as pessoas no contexto de luta contra o mal é algo potencialmente danoso. Eu não inventei isso. Eu não inventei essa informação. Né? Então a Bíblia apenas deu vazão a isso, por mais de um fundamento, inclusive pelo Novo Testamento. Sobre a questão lá no argumento, inclusive que eu me baseava nesse argumento e, portanto, eu não poderia ser repreendido, porque havia questão do Novo Testamento em relação ao argumento de leite e carne. Né? Vou dar apenas leite espiritual, que é o que as pessoas conseguem entender, a carne é melhor, o alimento sólido é melhor não dar. Mentira apenas provando, né? Que em derivação dessa fala dura contra a minha pessoa, eu entendi que havia possibilidade, por um argumento não dito, que eles poderiam ter razão. Infelizmente foi pela dureza, né? Terrível. Né? Eu vi depois, em consequente barulho, dizendo, não, mas isso já funcionou antes. Não, na questão do trabalho não funcionou, eu concordei. Nem teria como funcionar. Nessa questão, infelizmente, acabou mais ou menos funcionando porque eu entendi que havia uma possibilidade de eles terem razão, né? Mas não por algo que eles tenham dito literalmente. Eu só poderia eventualmente ser responsabilizado se eu tivesse a capacidade de proteção. Se antes eu não tenho como proteger, eu não sou responsável pelas pessoas, pelos meus filhos espirituais. Esse é o fato, eu não tenho como protegê-los. Né? Então o melhor para a igreja é eu sair, porque eu não tenho como protegê-los no escândalo argumentativo do trabalho. Eu só posso voltar depois, e aí eu teria alguma responsabilidade, o que na verdade eu não neguei, e eu falei isso antes, em 2021. Não. Aí, ó. Não, porque nós usamos aqui a fala dura para a pessoa deixar o papinho. Não, meu papinho era verdadeiro. Vai colocar as pessoas em contexto de luta contra o mal. Tudo isso que eu falei é verdade. Se eu falar dos mandamentos, é isso que vai acontecer. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, não, mas ele é responsável. Não, eu só sou responsável se eu conseguir proteger. Se eu não consigo proteger, se eu sou atacado e eu não consigo proteger as pessoas, não dá. Simplesmente não dá. E é, inclusive, uma grande possibilidade. Então, é isso. Se é para falar dos mandamentos, eu não consigo proteger as pessoas. Não tem como. Justamente, se eles falam que eu tenho responsabilidade pelas pessoas, eu tenho que ter a responsabilidade de protegê-las. Então, se é para falar sobre os mandamentos, eu tenho que ter a responsabilidade para protegê-los. E eu não só a responsabilidade de protegê-los, eu tenho que ter a capacidade para isso. Se eu não tiver. Inclusive, vou dizer, não, mas as pessoas não seriam atacadas. Na segunda vez que eu fui, deu a entender que eu fui atacado. Na segunda vez. Na primeira, realmente não. Na primeira situação que eu voltei ali para a igreja, deu a impressão que eu não fui atacado, que as pessoas não fariam nada na frente dos outros. Na segunda vez, deu a impressão. Mesmo que fosse uma coisa meio piegas e meio fake, né? Uma coisa que talvez eu. Mas é que deu a impressão que eu seria atacado. Então eu teria razão. Né?
Como é que eu vou para uma batalha sem a capacidade de proteger as pessoas? O pessoal que falava, eu não concordo muito com a questão de aparar o machado, de colocar fio no machado para poder. Eu não tinha capacidade para fazer isso. Ah, mas nós forçamos você a fazer porque nós falamos que você é responsável. Não, o argumento de vocês foi que eu tinha deixado preso, que eu sabia que era falso. E eu tinha medo que isso afetasse minha imagem. Então não foi muito pela forçação, foi pela chantagem, na verdade. Né? Porque era uma chantagem, porque vocês iam forçar um discurso de que eu seria responsável e de que, sem analisar toda a circunstância, né, de que eu mesmo tinha dúvidas sobre isso, e vocês diriam que eu seria responsável por abandonar pessoas. Então eu tinha medo disso, que vocês iam forçar essa argumentação. Então, já deu certo antes. Não, era chantagem, vocês chantagearam. Isso é chantagem. Vocês disseram, se você não voltar, nós vamos falar que você abandonou. É isso que vocês estavam dizendo. Na verdade é isso, né? Trocando em miúdos é isso. Só que vocês esqueceram de perguntar informações. Ah, não, mas era, como é que é, conversinha, era papinho. Não, era verdade, era uma dúvida séria. Era uma dúvida muito séria. Sobre a questão de falar, no caso ali, dos mandamentos para as pessoas. Era uma dúvida bastante séria. Era algo muito sério. E que no primeiro momento eu não teria condições de fazer. Entendeu? Então é isso. Nós forçamos. Não, vocês não forçaram. Vocês chantagearam o sacrifício da minha imagem para que eu falasse dos mandamentos uma vez que eu não falei até aquele momento. Não tinha tentado fazer isso. Fora do canal, né? E vocês chantagearam dizendo que eu seria chamado de uma pessoa que deixou as pessoas presas ou as abandonou, no que se refere à fala aí dos mandamentos para as pessoas. Então você fala, uma fala dura. Não, fala dura não, vocês chantagearam. Vocês chantagearam. Nesse primeiro momento. E eu analisando isso, falei, bom, eles vão dizer isso, eu até tenho uma razão, eles vão dizer que eu abandonei, então é chantagem, então vamos verificar o que dá para fazer. Eu entendo que há argumentos para dizer que eu posso ser responsabilizado. E aí outra diferenciação. Uma coisa é o abandono, que eu consegui descaracterizar. Não tem como abandonar se eu eventualmente duvido que eu devo falar algumas informações a mais para as pessoas sobre a questão da Bíblia. Né? Porque acho que isso geraria algum tipo de prejuízo. Então, uma coisa é o abandono que eu descaracterizei. A outra coisa é se ainda assim eu seria responsabilizável, que é uma ideia que eu considerei. E se eu não levasse essa ideia em consideração, vocês diriam que eu teria abandonado as pessoas. Na verdade, é isso que vocês disseram. A fala de vocês não foi dura, foi uma chantagem. Então, é isso aí. Mais esse complemento ao canal.